Então, vamos lá. Então, né, como nós estávamos falando da questão da disciplina, eu não vou retomar para a gente não perder muito tempo, mas o título da aula é Como Dominar a Arte da Autodisciplina, ou seja, como que a gente chega dos objetivos às conquistas, né? Como é esse meio do caminho? Então, nós falamos a aula passada quase inteira sobre isso e vamos continuar agora. Então, ele fala sobre alguns passos, né? E, e a gente está aqui falando o quarto passo para tornar a vida mais disciplinada é começar cada dia com um plano e um propósito claro. Estabeleça suas prioridades e as mantenha. Lembrando que tudo que nós falamos aqui é relacionado à parte espiritual, né? Ou seja, é o nosso trabalho evolutivo, que precisa, né, ser feito diariamente. Quando acordar de manhã, reserve um momento para pensar no que deseja realizar no dia que se inicia. Ter um propósito claro em mente o ajudará a se manter focado e motivado durante o dia. A gente deu o exemplo na aula passada sobre um barco, né? Que quando um barco fica à deriva, ou seja, quando a gente tem os nossos problemas, se a gente não tem um objetivo claro, um objetivo bem traçado, a gente não sabe para onde voltar. Então, é como esse barco, né? Que pega uma ventania, uma tempestade, e se ele não tem um rumo certo, quem o conduz não sabe para que direção voltar. E assim somos nós, né? E normalmente a gente vive uma vida sem esses propósitos, né? Sem ter esses objetivos espirituais, morais bem traçados. Normalmente a gente traça metas materiais. Depois de identificar seu propósito para o dia, pode estabelecer suas prioridades. Uma das chaves para estabelecer e manter suas prioridades é ser disciplinado. Isso significa ter a disciplina para concentrar-se nas suas tarefas mais importantes, mesmo quando outras distrações ou tentações surgem. Então, se a gente está falando aqui das questões de pensamento e de sentimento, como é que eu vou conseguir ser disciplinado nesse quesito? Então, eu traço um objetivo evolutivo, né? Então, ou seja, cada um sabe das suas mazelas e dos seus pontos mais fracos, né? Porque todos nós temos. Então, traçar um objetivo, por exemplo, se eu sou muito irritada, né? Ou muito desconfiada, eu vou traçar um objetivo para que cada vez que esses pensamentos cheguem, eu não me deixe dominar por eles. Ou seja, eu tenho como objetivo não me deixar dominar pela minha parte instintiva, ou seja, pelo meu inconsciente. Então, esse pensamento chega, eu percebo e ajo de maneira contrária àquilo que eu faço normalmente. Ou seja, eu me utilizo do bem, né, e não do conteúdo que eu já tenho que criou esse próprio problema. Eu acho que se não ficou claro, se alguém quiser comentar alguma coisa, né, mas é assim que precisa ser, né? O tempo inteiro, consciência, percepção, discernimento, para saber que tipo de pensamento vem chegando, como eu reajo, né, para que eu chegue no meu objetivo. Isso é disciplina, né? Então, eu insisto naquele movimento até que eu consiga chegar lá. Alguém quer falar alguma coisa? Chegou o Jorge aí, a Helena. Sem energia e voltou, tô sem Wi-Fi, enfim, tô no Ah, é? 4G aqui, mas Tá bom. Ah, é, com essa vamos sim. chuva, né? Ficou sem energia num Uhum. monte de lugar. Então, vamos em frente. Significa também ter a disciplina para evitar a procrastinação e superar qualquer obstáculo ou desafio que surja. Outro aspecto importante é começar cada dia com um plano e um propósito claro. É ser intencional. Isso significa como você gasta o seu tempo e energia, em vez de permitir que os seus dias sejam controlados por circunstâncias externas. Lembrando que esse foi um vídeo, né, que a gente transcreveu e que ele foi feito com o objetivo institucional. Mas muito interessante, a gente traz para a parte moral, para a parte espiritual, né?
E o que que é procrastinar também, né, nesse sentido? Porque quando eu procrastino, ou seja, eu deixo de fazer, eu me coloco, vamos dizer assim, sem energia para essa mudança, né? Ou seja, eu vou deixando a coisa acontecer, deixando para amanhã. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem assim: ah, a gente tem outras encarnações, né? Eu posso fazer numa outra encarnação. E realmente é uma perda de tempo muito grande, porque cada vez que a gente encarna é uma grande oportunidade, né? E dizem, né? Diz o nosso amigo Jorge, principalmente, ele sempre fala isso, que uma das maiores decepções do espírito é chegar no mundo espiritual e ver que não fez absolutamente nada do que ele se propôs, né? Então, quando eu aceito pensar da maneira que eu, né, da maneira que cria os meus problemas, que aumenta o meu sofrimento, eu estou procrastinando. Estabelecer as suas prioridades e mantê-las é uma forma de tomar controle da sua vida e assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino. Então, quem de nós, né, consegue compreender, ter o discernimento de entender que a responsabilidade do meu destino é minha, né, e de mais ninguém. E essas escolhas que a gente faz diariamente, minuto a minuto, né, através dos nossos pensamentos e das nossas reações, como eu reajo às circunstâncias, é fundamental, porque isso vai construir o meu momento seguinte, o meu amanhã, o meu ano que vem e a minha próxima encarnação. Então, cada situação que aparece, que seja de estímulo externo ou dentro de mim, né, através dos meus pensamentos e sentimentos, se eu tiver discernimento suficiente, objetivo bem traçado, e se eu usar da disciplina, eu vou galgando, né? É como se a gente fosse subindo degraus de uma escada. Porque naquele momento que eu escolho, e eu só posso escolher se eu estiver consciente e mansa, porque do contrário eu não tenho escolha, porque eu estou dominada pelo subconsciente, mas naquele momento que eu escolho, que eu entendo, né, que eu tenho o bem ou o contrário disso, e que essa escolha vai me levar para um lugar ou para outro, né, isso é fundamental. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Já estou tagarelando um monte aqui. Jorge, Helena, Maria Tinelli, Vera, Carlinhos está aí? Aline, Ionara, todo mundo que Então, eu vou só fala. acrescentar algo que a gente já falou tantas vezes, mas que Pegar uma eu aguinha ouvi aqui, da vai minha falar. amiga Cris essa semana, segunda tarde, uma coisa bem interessante, né? Que numa conversa, a gente conversando a respeito e ela vai lembrar, a Cris, que ela falou bem isso, assim, que para mudar qualquer coisa, né, para a gente fazer essa nova caminhada, para a gente dar início a essa nova jornada ou essa nova trajetória, é preciso ter muita vontade e no início ir sem vontade mesmo. Lembra, Cris, que a gente conversou sobre isso na segunda? É ir Sim. sem vontade mesmo, como é que a gente diz? Entre Forçado, aspas, né? ser até forçado. Em algumas ocasiões, a gente às vezes chega até a ser meio falso, entre aspas, né? Por quê? Porque o que a gente quer fazer de verdade, né? A nossa tendência, o nosso impulso, não é aquilo. É fazer outra coisa, mas a gente tem que teimar, a gente tem que persistir, tem que ter a vontade, tem que ter um rumo, traçar uma meta e ir naquela direção com vontade ou sem vontade. Se não tiver vontade, vai sem vontade mesmo. Porque para mudar essa coisa amarrada que a gente tem, essas más inclinações, todos esses instintos que nos comandam há milênios, né? Requer da gente muita determinação. Então, por isso que a disciplina, ela é, sim, muito importante, né? A gente precisa ter disciplina. Como o próprio Emmanuel disse para o Chico, né? Quais são as três coisas? Ele falou disciplina, disciplina e disciplina, né? É isso. É isso, querida. Obrigada. Obrigada também. Essa fala da Helena foi um pequeno texto que eu recebi do amigo, né? E que ele falava sobre isso, que no início, porque o inconsciente, eu não sei nem replicar exatamente o texto,
Mas é bem isso, porque no início existe um esforço. E existe um esforço porque não há hábito, né? Mas se tu tem a consciência que tu estás te esforçando para aquilo, a partir do momento que tu cria o hábito, aquilo fica natural, né? Então é assim que precisa ser, porque esse inconsciente, ele é muito denso e ele nos controla, né? Por mais que a gente ache que não, ele ainda nos controla. Então, precisa existir uma força, uma disposição, uma disciplina muito grande para que a gente vá colocando novas informações nesse campo, né? Até que um momento esse inconsciente vai estar, recheado de bem. E aí sim, esse impulso vai ser positivo, porque aquele inconsciente já, vamos dizer assim, está curado, né? Teve aquela aula lá, citei na aula passada, nós tivemos uma aula só sobre parte consciente, inconsciente e superconsciente, né? Então, esse é o movimento evolutivo. Esse inconsciente vai se transformando, né? E, e assim a gente segue. Lembre-se, um objetivo sem um plano é apenas um desejo. Ou seja, a gente fica nas mirabolâncias da vida, né? Sonhando, como a Tati falou na aula passada, deu um exemplo material, né? Ah, eu quero ter um corpo perfeito e não vou na academia, vou uma vez por semana. Não tenho disciplina, né? E assim também é com os pensamentos e com os sentimentos. Eu quero, me tornar evoluída, eu quero sofrer menos, ah, eu quero ascender, né? Mas eu não tenho o esforço e a disciplina para que eu faça isso acontecer, né? Ô, Cris, Oi? mas assim, ó, eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ter uma meta definida, Sim, né? Porque se tu não tens uma meta definida, se tu não resolver o que tu quer fazer, se tu não tens um rumo, né? Não digo um local de chegada, porque a gente sabe que a evolução e essa não existe. transformação é um processo, né? Não é? Mas Sim, pelo menos a gente tem que ter um objetivo, né? Até vou citar como exemplo, assim, eu até já conversei contigo, Cris, né, há pouco tempo atrás. Eu me propus assim, que meus dias, eu não quero dias inúteis, sabe? Que alguma coisa de útil eu tenho que fazer todos os dias. Mas a preguiça é sim. grande, gente. A preguiça é muito grande, sabe? Hoje à tarde, por exemplo, né? Passo as tardes com a mãe, aí me deu aquele soninho depois do almoço, cochilei no sofá. Quando eu acordei, assim, sabe, a preguiça de sair de casa, estava chovendo, sabe aquela coisa? E Sim. aí eu pensei, sabe, não vou. A mãe nem sabe quem sou eu, né? Não faz diferença, sabe? Mas Isso. aí veio na minha mente essa minha, digamos assim, eu me propus a isso. Eu disse, nossa, se eu não for, vou ficar aqui deitada a tarde inteira. Olha que perda, que dia inútil, né? Então, isso que me fez levantar, porque eu me lembrei, entende? Então, a gente tem que ter uma meta, né? Isso eu tracei para mim. Eu não quero dias inúteis. Cada dia eu tenho que produzir alguma coisa. Tem que fazer, ou que seja ler, ou fazer algum bem, mas assim, ó, de passar o dia inteiro jogado no sofá vendo televisão, isso para mim, né? No meu ponto de vista, é um dia inútil, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu me Sim. lembrei da minha proposição. Eu me lembrei do que eu me propus. E aí foi onde eu tive vontade, força de vontade, levantei e fui, entende? Mas se a gente não tiver essa meta, eu acho assim que tu fica sem rumo, né? Era isso. Sim. Obrigada, né? Não, então, nós fizemos vários estudos, né, no decorrer desse ano, do ano passado, e nós falamos, de maneira detalhada sobre muitas coisas, né? Sobre os desejos, sobre as nossas potências, né? Sobre a inteligência, sobre a vontade. E agora a gente está falando sobre a disciplina. E a gente precisa entender que nós somos esse conjunto, né? E que nós temos a capacidade, é, e essa força dentro de nós, que é isso tudo, né? São os objetivos, é a vontade,
é a disciplina e a ativação de tudo isso é que vai fazer com que a gente caminhe, né? E caminhe para frente. Porque o nosso grande problema é que a nossa mente. E hoje, essa semana eu resolvi voltar à aula de mentalismo lá do IBS, quem quiser assistir é muito legal. Porque a mente não é só pensamento e sentimento, né? Nós temos uma coletividade, então é bastante complexo. Então o objetivo precisa estar muito bem traçado, né? As metas precisam estar bem traçadas para que quando esse nosso barco balance, né, a gente saiba para onde ir, a gente tenha para onde olhar e dizer, não, eu tenho isso como meta. Porque do contrário fica muito difícil, porque essa identificação da nossa mente com o nosso subconsciente, com essa parte negativa, essa parte baixa, vamos dizer assim, é muito intensa, muito forte, né? E a gente cai muito fácil na, no automatismo. Então, se a gente não tiver manso, né? Olha quanto que a gente fala da mansidão, da humildade. Então, se a gente não tiver se olhando o tempo inteiro, o discernimento, né? Quanto a gente já falou sobre isso tudo? Estar desperto para ver isso tudo acontecendo. E até dei um exemplo para a Helena, né? Essa semana eu estava escrevendo um texto sábado de manhã e, e eu comecei a escrever, né? E a minha escrita é intuída, então eu fico consciente, né? E o telefone, e era sobre tudo isso que a gente está falando agora, sobre amor e tudo mais. E o telefone tocou, e era minha mãe. E é engraçado que eu vi o pensamento chegando e eu tive discernimento suficiente para não deixá-lo me tomar, né? Que foi da irritação. E eu pensei na hora assim, nossa, mas como é que alguém pode estar escrevendo sobre amor e ousar, né? Se irritar com a própria mãe? E aí eu atendi o telefone com todo o meu carinho, né? Mas consciente, né? Porque eu sou muito irritada e tenho me colocado as minhas forças, né? Para que eu domine isso, né? E não, esse sentimento não me tome. E assim é o tempo inteiro, né? Mas para isso a gente precisa estar consciente. Mas vamos em frente que a Aline me espera, né, Aline? Definir pequenos objetivos alcançáveis para si a cada dia, isso proporcionará um sentido de realização e motivação. Então é isso, né? Um dia eu desejo ser menos irritada, desejo ser menos ciumenta, desejo ser mais tolerante, e assim, né, gradativamente a gente vai conseguindo. Definir pequenos objetivos alcançáveis para si a cada dia é um passo importante para alcançar o sucesso a longo prazo, assim como plantar uma pequena semente e nutri-la. E é uma semente, né? Tudo isso que a gente tem falado aqui, que a gente tem visto, são sementes que a gente planta. Os seus objetivos diários irão crescer e transformar-se em algo muito maior ao definir um objetivo e trabalhar para atingi-lo. Você está treinando a sua mente para se concentrar no que é importante e para agir em direção a ele. A chave é definir um objetivo que seja desafiador, mas alcançável. Se a gente for olhar para nós, cada um aqui, olhar para si e lembrar assim, ó, a Cristiane de 5 anos atrás, eu era muito diferente. E tenho certeza que cada um de vocês, se olhar para trás, vai se ver muito diferente. Desde o momento que a gente se propõe, né, a ter contato com esses temas, com essas informações, porque é impossível a gente ouvir tudo isso e não ter uma transformação, né? Jorge, tá quietinho? Quer falar? Oi, Cris. Obrigado por perguntar, mas não, tá tudo tão maravilhoso, tá bom? Tá uma excelente aula. Prossiga aí. Vamos lá. E aí achei esse bonequinho bem interessante, né? Porque ele fala de eliminar as distrações. O que que são as distrações, né, gente?
A Helena deu um exemplo ali agora, né? Então, se eu posso ficar sentada vendo série a tarde inteira, é uma distração, porque a vida da gente precisa de equilíbrio. Não é que a gente não possa assistir uma série, não é isso que a gente quer dizer, né? Ou não é que eu não possa usar o meu celular, ou que eu possa curtir uma postagem de alguém no Facebook, ou sei lá. Mas eu preciso ter um equilíbrio, porque a vida, esse conjunto, puxa a gente para baixo, né? Então, a massa é muito manipulável. Então, hoje, quem está fora, um pouco fora disso tudo, dessas distrações, é visto, né, de uma maneira até meio diferente. E porque essa massa, né, as crianças já estão aí crescendo com celular e tal, e isso está alienando a gente de uma tal maneira, e é uma fuga, né? A humanidade vive em fuga de si mesmo. Então, todas essas distrações, elas nos trazem um distanciamento de quem nós somos. Então, quanto mais nós nos distraímos, é como se a gente se distanciasse, né, de si. Então, eu vou caminhando, eu dou as costas para mim mesma. E principalmente quando chega uma situação que exige de mim um certo, um certo esforço, ou um sofrimento, ou uma dor, né? Hoje eu ainda estava na academia lá conversando com a instrutora e voltando para o exemplo físico, ela disse, poxa, quando a gente é desafiado a um exercício novo, que a gente sente dor, a gente não quer fazer, né? Por quê? Porque a gente não quer desconforto. E a gente não quer desconforto emocional, né? A gente não quer desconforto de tipo nenhum. Se a gente pudesse, a gente vivia ali a vidinha da gente no sofá. E isso é fuga, né? Porque se a gente só aprende com as relações, é porque o outro faz com que a gente se veja e faça com que a gente veja, né, as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas frustrações, as nossas carências, o nosso medo, tudo isso. Então, se eu estou distraído, eu não enxergo. É matemático, né? É simplesmente assim, né? Me distraio, não me vejo. Se não me vejo, não evoluo, né? Então, que será? Por que falar em metas, em disciplina, em objetivos? Como é que eu posso ter algum tipo de objetivo se eu não me conheço? Não é? Manter o autocontrole e resistir às tentações que desviam dos seus objetivos. Então, as distrações, né? O autocontrole é a chave para atingir os seus objetivos e viver uma vida plena. É a habilidade de resistir às tentações que o desviam do seu caminho e manter o foco no que é realmente importante. Para praticar o autocontrole, você precisa primeiro compreender que é um músculo que pode ser fortalecido através do treino e disciplina consistentes. Então, ele diz que o autocontrole é como um músculo, né? E o que que acontece com o músculo? Se a gente treina, ele fica forte. Se a gente não treina, ele, né, é fraco. Então, a questão de ter ou não ter a disciplina, o autocontrole, não é uma fatalidade, né? Ou seja, ou eu sou ou eu não sou, ou eu tenho ou eu não tenho. Eu posso trabalhar através da minha inteligência, através da minha vontade, da minha disciplina, para que eu tenha autocontrole. Uma das melhores maneiras de praticar autocontrole é definir objetivos claros para si mesmo e, em seguida, criar um plano de ação para alcançá-los. Isso proporcionará um sentido de propósito e direção e também ajudará você a manter o foco no que é realmente importante. É também importante envolver-se com influências positivas, pessoas que o apoiarão e encorajarão a manter o caminho. Outro aspecto importante do autocontrole é estar ciente dos seus gatilhos, ou seja, das coisas que podem levar você a desviar-se do caminho. Isso é autoconhecimento, né, gente? E se eu estou afastado de mim através das distrações, como é que eu consigo enxergar quais são os meus gatilhos? É importante que a gente entenda, né? Que a gente se investigue, esmiúce esse sentimento para saber da onde que vem, que gatilho é esse, né? O que que faz com que eu me irrite?
O que que faz com que eu, né, exploda de ciúme ou de raiva, né? Porque tudo começa lá, através de um pensamento, de um sentimento, de uma memória. Isso pode ser qualquer coisa, desde um tipo de comida até uma pessoa ou atividade específica. Quando você conhece os seus gatilhos, pode desenvolver estratégias para evitá-los ou superá-los. Também é importante praticar a atenção plena, né? Que a gente fala tanto. Ou seja, estar consciente, estar cônscio das coisas que estão acontecendo, né? Estar presente no momento. Isso ajudará você a manter o foco na tarefa em mãos e evitar distrações. Né? Quando ele fala tarefa, né, gente, é aqui que a gente consiga trazer para o lado espiritual e para o lado moral. Né? Manter o foco o tempo inteiro, atenção plena, estar consciente, discernir. Quando uma coisa acontece, tentar olhar para isso tudo de uma maneira mais ampla, né? Saindo do próprio umbigo e olhando a situação com mais plenitude, vamos dizer assim, né? Saindo, como se a gente olhasse de cima o que está acontecendo, ponderando todas as forças, observando, não querendo chegar a um julgamento imediato, né? A gente já falou tantas vezes, quem julga imediatamente, quem chega a um consenso muito rápido, é, é, é porque está muito bitolado, né? Pouca inteligência, pouca percepção, pouco discernimento. Então, as pessoas que sabem tudo, que querem definir tudo, realmente é, têm sérios problemas, né? Porque provavelmente olham só um lado do dado, enquanto ele tem vários lados, né? Isso é muito sério, porque o nosso inconsciente está encharcado disso, né? Das pseudo-verdades. Então, é muito fácil para a gente julgar, dizer que deveria ser de uma maneira ou de outra, porque nós não temos a habilidade ainda, o hábito, né, de refletir, da reflexão bondosa, né, pautada no Evangelho, na bondade e no amor, porque é isso que vai transformar, né? Também é importante praticar a atenção plena, tá, já falamos sobre isso. Finalmente, lembre-se de que o autocontrole não se trata de ser perfeito, mas sim de progredir. Ser perfeito é alguma coisa que eu não quero ser. Eu acredito que aqui ninguém queira, né? Porque perfeição tá completamente vinculada a controle, a soberba, né? A arrogância e a falta de humildade. Então, se nós somos criaturas é, que vivemos aqui, né, na Terra, um mundo de provas e expiações, então a primeira coisa a admitir é que nós somos imperfeitos. Inevitavelmente você terá altos e baixos e cometerá erros, mas o importante é aprender com eles e continuar avançando. Com prática consistente e disciplina, você pode fortalecer o seu músculo de autocontrole e alcançar os seus objetivos. Então, inevitavelmente você terá altos e baixos. Isso é muito real. Então, quando a vida nos proporciona uma descida, né? Esse baixo que a gente fala, ele é um momento muito rico. Porque ali é onde a gente, né, tá sofrendo, tá sentindo, e é um momento muito rico de se ver, né? Mas normalmente a gente se revolta, não aproveita, né? Então, quando a gente está no alto, ou seja, bem aparentemente, né? Que a gente desce, quando a gente sobe novamente, a gente sobe cheio de informação, né? E consegue ir olhando para aquilo ali, e trabalhando e se modificando, né? Basta que a gente tenha realmente discernimento. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente já está aqui no sétimo passo, que envolve fazer compromisso consigo mesmo e mantê-lo. A consistência é a chave para alcançar o sucesso. E aqui a gente fala do sucesso, né? Enquanto moral, enquanto espiritualidade. E por que que tem que ter consistência?
Alguém se arrisca? Hoje é 8h20. A gente precisa ter consistência porque, assim, nós somos mergulhados, vamos usar aqui aquele exemplo da aula passada, né? Nós somos receptáculos. Então, como a gente trabalha muito no egoísmo e no orgulho, né? Então, é como se a gente se banhasse ali num lago sujo, vamos dizer assim. E como a gente oscila muito entre o que é bom e o que não é bom, a gente não cria consistência. E o nosso corpo já tem uma memória, né? A nossa mente já tem uma memória de negatividade. Então, nós, na maioria do tempo, nós temos pensamentos negativos, né? 50 mil pensamentos por dia e uma boa parte deles negativos. Então, como eu oscilo muito, eu não tenho consistência no bem, é como um ioiô, sabe? Que vai e vem. Então, eu não avanço como eu deveria, porque não existe consistência na minha maneira de ser. Eu estou pendulando muito ainda. E ele diz, né, que para alcançar o sucesso, fazer um compromisso consigo mesmo é o primeiro passo para alcançar a promessa que você faz a si mesmo. Primeiro, você precisa ser claro sobre o que deseja alcançar. Você precisa ter uma visão clara do que deseja fazer, ser. Isso lhe dará um senso de direção e propósito. Uma pessoa com propósito, se a gente faz um propósito, né, isso alimenta a gente, né, diariamente, porque esse vazio é preenchido. E aí vocês imaginam se a gente se coloca como um propósito espiritual, né, de crescimento. Uma vez que você tem uma visão clara, que você precisa definir objetivos específicos e mensuráveis que o ajudarão a alcançá-los, em seguida você precisa criar um plano de ação. Este é um mapa que o guiará do ponto A ao ponto B. É importante ser específico e dividir os seus objetivos em pequenos passos que você possa dar diariamente. A consistência é a chave para alcançar o sucesso. É importante tomar ações consistentes em relação aos seus objetivos, independentemente de quão pequenos sejam os passos. São as pequenas ações diárias que acumulam ao longo do tempo e levam a grandes resultados. Lembre-se que o sucesso não é o evento único, mas sim o resultado de esforço consistente ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente espera, né, uma coisa grandiosa, eu fiz uma coisa grandiosa, então eu dei um salto, né? Isso realmente não acontece, né? São as pequenas ações, ou seja, os pensamentos que chegam aqui, quietinha, na minha casa, sabe? No relacionar-se com a família, com os filhos, com os pais, com as pessoas do trabalho, são essas questões de como eu administro todas essas minhas emoções, os meus sentimentos e os meus pensamentos que vão criando, né? Que vão me levar a esse resultado. É também importante ser flexível e ajustar o seu plano de ação conforme necessário. Finalmente, lembre-se de que leva tempo, nem tanto tempo, né, Jorge? Você não alcançará os seus objetivos da noite para o dia, mas com esforço consistente e disciplina você pode torná-los realidade. A gente sempre diz, né, que a evolução não dá saltos, e é isso mesmo, é uma construção diária. Manter uma atitude positiva mesmo diante de obstáculos e desafios é essencial para alcançar o sucesso e viver uma vida realizada. A gente já vai dar uma pulada, porque aí ele fala muito sobre a parte, né, corporativa. Outro aspecto importante para manter uma atitude positiva é praticar a gratidão. Achei isso bem interessante. Seja grato pelas coisas que tem e pelas coisas boas que aconteceram consigo. Quando se concentra no, quando se concentra no que tem em vez do que não tem, começa a ver o mundo sob uma luz diferente. Finalmente, lembre-se de que a atitude é um hábito e leva tempo para desenvolver. Uma atitude positiva não é algo que aconteça da noite para o dia, mas com esforço consistente pode mudar a sua atitude e melhorar a sua vida. Por que que a gente fala da gratidão, né? Por que que todo mundo fala da gratidão? Porque quando eu uso de gratidão, eu me banho nesse lago límpido, né? Ou seja, a minha mente cria ressonância. A minha mente se identifica com o que é benéfico,
com o que é bom, né? Com esse hálito divino. Porque não é simplesmente, eu sou grato, né? Sou grato aqui da boca para fora. Não. Eu preciso sentir essa gratidão com o meu coração, né? E isso muda tudo. Muda a minha energia, porque realmente eu me relaciono com o bem. E aí a gente inclui nisso tudo a parte invisível, né? Que é a parte espiritual, das companhias espirituais. Então, faz uma grande diferença, porque quando eu sou grato, eu movimento forças benéficas, né? E essas forças são inimagináveis, gente. Por isso que faz tão bem, por isso que faz tanta diferença a gente realmente criar o hábito da gratidão, de ser grato pela vida, pela oportunidade da reencarnação, pelos problemas que a gente tem, os desafios, porque sou grato por me ver, né? Quem eu sou, quais são os meus sentimentos. Quantas vezes a gente ora para Deus e pede, né? Quero me ver, Senhor, eu quero me ver. Porque se eu não me vejo, né? Que solução eu posso dar? Pode falar, Helena. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da gratidão, sobre a escolha que a gente faz, né? A gente sempre tem duas opções, no mínimo duas, né? De olhar uma situação. Me lembro na sexta-feira, a mãe está fazendo uma semana, né? Não, duas, na verdade. É, Me programei toda, tomei banho, ia para o Ceará, lá para o Mediúnico, na sexta-noite, como eu faço toda sexta, quando meu irmão ligou, porque meu pai não estava bem. Aí saí da minha casa, fui lá, tive que, né, ir para o hospital, e o pai ficou internado uma semana, num quarto assim, com pacientes bem complicados. E aí, de início, dá aquele baque, assim, nossa, né, vou ter que ficar aqui uma semana, enfim. E aí, mas aí é por isso que eu digo, assim, a importância do estudo que a gente tem, porque naquele momento eu pensei o seguinte, né, nossa, olha o que eu estou reclamando, né? Meu pai tem um plano de saúde, que é o SC Saúde, mas enfim, né? E graças a isso que ele foi atendido prontamente, que foi feito o exame, por conta de tudo isso, ele não perdeu o único rim que ele tem. Então, apesar do contexto, apesar dos pacientes que estavam no quarto com ele, né, serem de difíceis, assim, de difícil convivência, mas eu não quis, eu escolhi, na verdade, eu não vou me apegar a isso. Eu vou me apegar ao fato, né, de meu pai ter tido sorte, né, de ter sido bem atendido, e graças a Deus ele está bem. Então, assim, ó, eu penso que essa é uma questão, digamos assim, a gente precisa aprender, né? E exercitar isso diariamente, porque quando vem coisas é, que a gente acha que não são boas, experiências que a gente acha que não são boas, na verdade sempre tem um lado positivo. De tudo tem, em tudo, né? Tem um lado positivo. Aí me lembrei agora das palavras do apóstolo Paulo, que ele diz, né, em tudo dá graças a Deus, e é isso, tudo é um aprendizado, nada, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades, tudo que acontece diariamente, e fazer a escolha de aceitar o que vier e tirar proveito disso, tirar um aprendizado, né? E agradecer, sim, agradecer a todas as oportunidades. Todas as experiências são necessárias para nós, né? Era isso, Cris. Obrigada. Eu que agradeço, Helena. Esse slide repete o outro, né? Só para ficar bem claro sobre a gratidão. E com certeza, né? O, a gente precisa aprender realmente a agradecer, porque nós vivemos sob uma lei, que é a lei de Deus. E, e essa lei, ela é fantástica. E nós, por arrogância, por egoísmo, por vaidade, por orgulho, né? Nos sentimos contrariados quando a vida nos oferece algo que não seja tão doce. Por acomodação, por inadequação, nós nos colocamos contra a lei de Deus, né? E a vida traz as oportunidades de crescimento o tempo inteiro. E através de muitas situações. E que se a gente aprendesse, elas não se repetiriam, né? Mas como a gente se coloca contra, a vida, com a sua sabedoria e com a sua inteligência, precisa trazer a lição novamente, né? Como aquela criança que precisa repetir de ano, a vida também precisa repetir
as ações conosco para que a gente possa aprender. E como Deus é muito bom e justo, Ele nos dá as oportunidades quantas vezes forem necessárias. Então, por isso que a gente repete tantas vezes, né? As mesmas questões, as mesmas dores, os mesmos problemas. E assim nós seguimos a vida. Mas, ao mesmo tempo, Ele também nos dá a oportunidade do estudo, do entendimento, né? Do amor que é incondicional a qualquer criatura desse planeta, né? De outros planetas, do mundo material ou do mundo invisível, né? Onde, onde se encontram os espíritos tão necessitados quanto, porque vamos ainda estar ali, né? Logo fazendo essa troca, né? Do mundo encarnado para o mundo invisível. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? De estar aqui, de poder participar desse grupo, de ser sempre tão intuída. Eu não sei como será o ano que vem ainda, mas com certeza a bondade de Deus é conosco. Encerro por aqui, então. Aí eu vou deixar aqui a nossa amiga Aline continuar. Oi, gente, boa noite. Ai, Cris, estava tão maravilhoso, eu não quis falar para não. Até para estar formulando a minha linha de raciocínio aqui também. Tu tens slide? Eu tô Eu tentando. quero, eu vou te passar a sala, tá? Tá. Uhum. Eu entrei aqui no compartilhar tela, mas eu acho que. E agora? Estão conseguindo ver minha tela? Não. Não, Não, tô tô vendo vendo só teu rosto você. só. É. Aliás, Ai, muito bela. obrigada. Gente, falando para Cris, esse negócio. Mutou teu microfone ali. Mas a tela apareceu agora, tá? O fone tá fechado, Aline. Não entendi por que cortou meu microfone. Aí eu tirei do compartilhar e voltou. Quer mandar pra gente? Daí a gente Peraí, apresenta aí do. deixa eu ver. É, Ver agora, será que tá. vocês me ouvem e dá para ver a tela? Não. Isso, agora sim. Deu? Ah, então tá. Agora sim, tô te ouvindo e tô vendo a tela. Ah, então tá ótimo. Agora sim. Eu tô vendo só a minha tela agora, eu não sei por quê. Então, se por acaso eu peço que vocês também me ajudem aí a formular esse pensamento, né? Foi um estudo que o Jorge me passou e foi bem reflexivo para mim. E ouvindo a Cris, até na semana passada eu tive um compromisso, era para eu iniciar na semana passada, né? Aí a gente conversou e eu peguei um pouquinho da aula anterior e já de cara, uma das primeiras frases da Cris já me chamou a atenção, né? Porque eu estava refletindo sobre o tema, né? Que é toda transformação inicia-se pela aceitação, que é o tema que a gente vai tentar trazer um pouquinho do entendimento. E a Cris falou, né, que a gente tem que ter disciplina, mas a gente cria tantas metas, tantos objetivos, e chegando agora na reta de final de ano, para iniciar o ano que vem, no próximo ano, é bem comum a gente começar
a planejar, né, fazer a listinha de desejos e não sei o quê, tudo voltado para as questões materiais. E a gente não olha, né, não faz o planejamento do moral, né, do que a gente precisa, do que a gente quer internamente, né, de modificação para a nossa vida. E eu achei tão interessante, e aí eu comecei a mergulhar nesse nosso tema, né. E aí é um texto, né, do amigo, e que ele fala assim: a aceitação da condição na qual te encontras parece paradoxal, mas aceitar significa observar sem revolta a realidade que está ao teu entorno. O ser, costumeiramente, nega sua realidade, criando uma barreira que o impede de ver, ou seja, a verdade fica camuflada. Aí a gente pensa, né? Como que eu vou ter disciplina, né? Como é que eu vou fazer as coisas que deem certo se eu não passo pelo processo de aceitação, né? De aceitar a realidade que eu me encontro, aceitar o passado que eu tive, né? Para que eu possa, a partir daí, através dos objetivos, da disciplina que eu preciso inserir na minha vida, fazer com que seja diferente, né? E aí ele diz: quando aceitas, nasce a possibilidade do ver-se, e neste momento a vida e suas circunstâncias são aceitas. Então, assim, né? Se a gente aceita, nasce essa possibilidade de a gente olhar para dentro. Porque se a gente não fizer o processo de aceitação, pelo menos foi uma reflexão que eu tive, tudo que se fala, que a gente estuda, né? Ele é em vão, porque pelo nosso próprio ego, pelo nosso orgulho e egoísmo, a gente acaba achando que isso é para o outro, não é para mim, né? Então, é como a Cris falou agora no final, não é à toa que a gente tem a oportunidade de estar dentro da doutrina para poder realmente desenvolver a nossa moral, desenvolver esse processo de aceitação de nós mesmos, de nos reconhecermos como indivíduos em constante evolução e transformação, né? Cris, não sei se quer falar alguma coisa, porque eu sei que esse texto é bem... Eu sei que ela estava pedindo para a gente participar e agora eu quero que todo mundo participe. Então, a partir daí, inicia-se um processo de investigação. Então, começa pela aceitação para a gente começar a nos investigarmos, né? Então, neste momento de grandes oportunidades, nasce a vontade de mudar. Ora, a partir do momento que eu aceito, eu vejo uma oportunidade. Eu olho de forma diferente para a minha vida, para a situação que eu me encontro e nasce genuinamente essa vontade de mudança. Enquanto a criatura nega, ela não consegue perceber sua atual condição. Ou seja, que é o que a Cris falou agora, tudo se repete. A gente continua com os mesmos condicionamentos, a gente continua com a mesma pensamento e ações por conta dessa negação que a gente tem. E só pode transformar aquilo que vês, né? Então, olha que profundo. Como que eu vou transformar aquilo que eu não quero enxergar? Eu só transformo o que realmente eu quero ver, né? Contemple vossa realidade, ele diz. Observe teus pensamentos criteriosamente, investigando as suas origens, veja, anota, crie um mecanismo próprio de investigação íntima. Esse novo hábito trará para a tua rotina inúmeras possibilidades. A mudança só é possível através do autoconhecimento. Para a gente criar um novo hábito de investigação, a gente precisa ter a disciplina, né? Então, para qualquer transformação que a gente queira, seja até, foi dado bastante o exemplo do físico, né, do corpo e tal, mas se eu não aceitar que eu preciso mudar, que não está bem essa situação, e não criar uma disciplina de hábito novo, né, como é que eu vou transformar isso? É para tudo, tá? Seja para o corpo, para os relacionamentos, seja principalmente para a parte interior, né, que é o que a gente veio fazer aqui. Aí a Cris comentou ali sobre a questão do propósito. Geralmente no ambiente corporativo a gente vê muito, né? E qual o teu propósito, qual tuas metas, como que você se vê daqui a 3, 5 anos. E a gente sempre foca de fora para dentro e sempre fica com vazio,
porque o meu propósito, meu objetivo é estar em determinada posição, é estar em determinada local, viajar, não sei o quê. E a gente não coloca como prioridade a parte interior. É por isso que muitas vezes a gente percebe, conversa com as pessoas e até mesmo nós. A gente fica com aquele vazio, eu não me encontrei, eu não sei o que eu quero da minha vida. Porque não é no externo, né? Realmente é no interno. Quando a gente aprende a quietar a nossa mente, aprende a observar a nossa situação atual e entender que a gente chegou aqui de acordo com as nossas escolhas, tudo fica mais leve, tudo fica muito mais possível de ser atingido. E aí ele continua. Ô, Aline, só um minutinho, aquela hora Aí que eu tu achei falou interessante ali. essa parte. Oi? Não, desculpa, é que Hum? na hora que tu chamou ali, eu não estava achando o botãozinho Ah, para tá. ligar o microfone, por isso que eu não respondi. A Helena quer falar, tá? Não sei se tu Então me consegue avisem, ver. por favor, porque eu não estou conseguindo ver. Eu estou só com a minha tela mesmo. Então, Aline, até me fugiu um pouco o que eu ia falar, mas tem a ver com a escolha, assim, sabe? Que eu acho que é isso, né? Vê que, coincidência ou não, mas a palestra de ontem no Ceará foi, à noite, às 8 horas, foi também com base nessa nossa fala, da questão vou projetar o próximo ano, os próximos anos e tudo na questão material. Toda a vida na questão material. E aí a gente consegue, meu sonho é um apartamento na beira-mar. Eu consigo aquele apartamento, mas não estou satisfeita. Meu sonho é um carro. Eu consigo aquele carro, mas eu não estou satisfeita. E o vazio vai continuando e vai continuando, né? E prova mais clara disso é que os índices de depressão e desânimo e crise de ansiedade, tudo isso assim está estourando, né, de uma forma exorbitante, justamente por isso. Por quê? Porque as pessoas estão procurando no lugar errado, procurando o lugar errado. Então a gente precisa acordar para isso, sabe? A gente fala tanto, 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 mas é urgente demais que a gente acorde para isso. Que todas essas coisas passageiras, efêmeras, né? Que importância tem um carro? Que importância tem uma casa se tu não é feliz com aquilo ali, né? E quando a gente escolhe uma outra trajetória, escolhe o serviço, escolhe fazer o bem, escolhe ser útil. Gente, eu já dei depoimentos aqui e torno a falar que os melhores dias que eu tenho na minha vida são os dias, né, que eu sirvo, são os dias que eu trabalho em prol de alguém, seja, sabe, no final daquele dia eu estou feliz, entende? E isso, assim, é um experimento que todos nós temos que fazer. Mas, como a Cris falou também, mas eu tenho coisas grandiosas, amém. Não, são pequenas coisas do dia a dia. A gente já sabe, né? 1 milhão de vezes já foi falado que é na família que estão os nossos maiores desafios. Então, né? Vamos olhar para isso, sabe? Olhar para aquele filho complicado, aquele marido, né? A filha, é neto, é genro, enfim, olha a família que está à nossa volta. E o que que a gente pode fazer, né? Então, assim, ó, acho que nós estamos no estágio já que é bem isso, assim. Esse texto para mim parece que ele resume tudo que a gente viu nos últimos anos. É impressionante, mas é verdade, né? Então, assim, ó, é aceitar, eu digo assim, aceitar a realidade do que nós de fato somos, espíritos em evolução. Essa é a nossa realidade, né? Todo o resto aí é balela, é distrações, como a Cris bem falou, né? Todo o resto é distração. Então, a nossa realidade é essa, nós somos espíritos. Essa não é a nossa casa. Fim de conversa, né? Vamos pensar na nossa verdadeira casa, né? Como voltar para casa de forma melhor. Era isso, querido. Obrigada. Obrigada a você. Não, mas é bem verdade, porque o planeta, né, o material, ele nos distrai a todo tempo, né? Então, assim, é bem isso que você falou, a gente busca suprir as nossas carências, as nossas faltas nas coisas materiais, né? Naquela felicidade momentânea que quando a gente se dá conta, teve aquela sensação de alegria, de prazer, de conquista, mas logo vem aquele vazio, né? Sem fim. Parece que até aumentou o vazio, porque você viu que foi capaz e mesmo assim não supriu.
e é onde surgem, né, as doenças da alma, né, que a gente chama de psicossomáticas e tudo mais. Por quê? Porque a gente está tão focado numa realidade externa e não olha para dentro. E essa questão dos nossos desafios serem familiares é muito curioso, porque eu lembro muito, bem no início, o Jorge sempre falou, quando a gente está em paz conosco, por mais que o mundo pode estar em guerra, como infelizmente a gente vem acontecendo, mas nada vai tirar a tua paz, o teu equilíbrio. Tu vai ter empatia, sim, vai ter sensibilidade pelo que acontece, porque nós somos seres humanos e temos sentimento, mas a gente sabe, a gente tem fé no futuro e fé no que está acontecendo, apesar de parecer estranho, é o melhor para aquele momento, né? Para aqueles seres, né? Que estão naquele processo. E aí a gente nos tornamos seres pacientes, né? Então, assim, ajuda. Antes a gente quer abraçar o mundo, quer ajudar, quer fazer, quer convencer. Muitas vezes a gente quer impor a nossa verdade e outras a gente só ouve, silencia e aguarda o momento de despertar. E isso é tão libertador, porque você não parece ser mais não, eu sou, né, além. Não, a gente começa a observar que assim como a gente teve um processo e está passando por um processo muito grande, porque nós vamos ter situações na nossa vida que vão nos colocar em prova, a gente vê esse irmão também vai despertar. Isso também é muito maravilhoso, né? E aí, o que eu achei interessante no texto é que ele fala assim, ó, a repetição dessas informações, né, de tudo que se falou, são necessárias para o processo de despertamento. Por isso, não é à toa que os assuntos possam ser parecidos, porque é justamente para podermos assimilar, aceitar e colocar em prática o nosso olhar sobre nós mesmos. Nossa mente, acostumada ao pensar equivocadamente, precisa de repetição, para que, então, a carapaça que há sobre ela vá sendo desfeita. E a Cris falou, né, sobre a questão da constância ali, né, um pouquinho antes. É isso, por que precisa repetir os assuntos? Porque se a gente for parar para pensar, né, vocês que estão aí há muito tempo estudando, isso aí a gente já ouviu, mas parece que a cada nova frase, a cada novo ponto de vista, a gente desperta um olhar diferente, que faz todo sentido para aquele momento. Então, não é à toa que esses temas eles se repitam no nosso dia a dia para que a gente, de fato, crie o hábito, né? O hábito de mudar, porque o nosso pensamento aí, ele é completamente equivocado e traiçoeiro, né? Porque a gente pensa com situações do passado, né? Então, para a gente poder assimilar, aceitar e colocar em prática, a gente precisa realmente repetir. Repetir, alguém que insista, que incentive, que não desista de nós, como o Jorge não desiste de nós. Coloca a gente aqui para dar aula. E é isso. Para que a gente possa, né, tirar um tempo para nós, para a gente olhar para aquele tema, olhar para dentro, entender por que ele veio para ti, para que ele, o que ele, no teu momento, para que ele foi tão pertinente, e faz todo sentido, né? E aí, né, nossa mente repete padrões há milênios. Estamos aprisionados pelos próprios pensamentos e hábitos. Vossa mente é superficial. Raríssimas vezes que o pensamento novo surge. Observe. Ele chama a atenção, né? Tua mente faz sempre o mesmo caminho. Olhas para tudo com uma carga própria, cultivada cuidadosamente pelos teus condicionamentos. Olha só, cuidadosamente. É tão fácil cultivar o ruim, por que a gente não consegue se disciplinar para o bom, né? Julgas tudo e a todos. Vê sempre da mesma forma. Para isso, te utilizas dessa forma de pensamento que é regada pelo egoísmo, orgulho e todas as suas derivações. Né? Tá aí, tá super claro para nós, né? Que na verdade a gente não se observa. E quanto tempo vem falando, ele, pelo menos, né, nas aulas, né, quem está explanando fala sobre isso para a gente se observar, questionar os nossos pensamentos, entender a origem, o que eles estão querendo dizer, qual a consequência de a gente obedecer esse pensamento, o que se eu fizer o que ele está me sugerindo, o que eu vou colher disso? É moral?
né? Tá em consonância com a lei de Deus? Será que eu devo? Por que que isso está me vindo tão pertinente? Onde estão, né? Onde estão os seus pensamentos, ali está o seu coração, né? Então, é um, é um olhar, né? É a mesma forma, né? De tudo isso que vem se falando, só que um olhar diferente. E aí, eu pensei, bom, se é orgulho e egoísmo, né? A gente bate tanto, falou tanto, né? Se fala, tem aulas exclusivas desses sentimentos, mas eu busquei no Evangelho para a gente poder realmente reforçar, né? O que o amigo quer dizer com relação a esses sentimentos. E aí, num livro Espírito da Verdade, de psicografia de Chico Xavier, tem um conceito de orgulho, que é a vaidade que se contrapõe ao interesse geral, né? Então, é uma vaidade que se contrapõe ao interesse geral. E Kardec completa, né? Complementa. Ele observa que o orgulho nos estimula a nos julgarmos sermos mais do que somos, assim como nos vermos acima dos nossos irmãos por qualquer termo de comparação, né? Então, o que é o orgulho? É a gente achar que é superior, achar que somos merecedores mais uns dos que os outros, por exemplo. Achar que até uma questão muito, uma linha muito tênue, né? A gente vê muitas pessoas, que não é o caso, mas achar que a sabedoria, o conhecimento, ele é tão poderoso que faz com que a pessoa se torne até arrogante, né? E aí é o trazer, quanto mais sei que nada sei. E trazer que quanto mais conhecimento se tem, mais humildade precisa se ter, né? E aí todos os males se originam do orgulho e do egoísmo, que são o maior adversário da humildade. Então, ora, como é que eu aceito se eu não olho para o meu orgulho, para o meu egoísmo? Como que eu vou ser humilde de aceitar a minha situação, a minha condição, de aceitar que eu sou um ser imperfeito, se eu não olhar para essas duas grandes chagas, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, por favor. E aí, no Evangelho complementa. Quantos mal entendidos, desavenças, rompimentos, certamente incontáveis, que culminam em destruição de possibilidades excepcionais de evolução, bem como consequente, pensa, né? Aqui fala desavenças, rompimentos, agressões, enfim, causar um caos, né? E ele é o único sentimento, os únicos sentimentos chagas que destroem a possibilidade de que a gente tem de evoluir. Se a gente não aprender, não aceitar e olhar para dentro desses dois sentimentos que temos, né, desses dois entraves do nosso progresso, a gente vai perder as possibilidades excepcionais de evoluir. Não existe outro antídoto, ele completa, para extirpá-lo das nossas vidas que não seja a dedicação moral através do modelo de perfeição que é Cristo. Então, o caminho único e exclusivo para a gente extirpar de vez das nossas vidas é seguindo o Evangelho de Cristo, é seguindo a moral, é seguindo as leis de Deus. Então, para seguir, a gente precisa dominar, precisa conhecer, precisa mergulhar definitivamente nesse conhecimento, nessa observação, nessa investigação de nós em comparação com o que Cristo ensinou. Gente, eu estou indo rápido? Aline, não, deixa eu até já, acho que foi com a Cris, eu comentei na segunda-feira, um episódio da semana passada, o que me serviu de alerta, assim, ó, a gente não pode, digamos assim, se distrair nem um pouquinho, porque o impulso que a gente tem de orgulho e de arrogância é tão grande e é forte, que assim, ó, ele parece que ele vem do nada. Quando tu viu, tu já fez a lambança toda, sabe?
É triste isso, mas é uma verdade. Eu passei por uma cena assim horrível sexta-feira da semana passada. Na verdade, foi na sexta. Quando meu pai teve alta, ele quis ir no banco, aí ele começou a achar que o sistema lá no caixa eletrônico tinha mudado, ele ficou nervoso, aquela coisa toda, e aí eu queria ajudar ele, né, mas ele também disse, não, porque isso aqui mudou, porque não sei o quê, também não me deixava ajudar. E aí ele foi ficando muito nervoso, aí eu fui chamar um assistente, né, aí o rapaz falou assim, não, tem que pegar a senha para ser atendido no caixa eletrônico. Menina, aquilo ali, cara, eu surtei isso, eu falei, como assim? Daí eu falei, olha, o senhor de 80. Menina, eu fui tão grossa com o rapaz, sabe? Tipo assim, não, mas meu pai é melhor do que os outros que estavam ali esperando, sabe? É por isso que eu te falo, entende? Assim, ó, de repente, assim, mas no trajeto que eu fiz da mesa até o caixa eletrônico, que acho que não dava 3 metros, eu já caí em mim, sabe? Eu disse, olha, olha, sabe? Então, assim, é muito sutil a coisa. A gente não, se a gente não é muito, muito atento, vacilou o mínimo, bum, a arrogância e o orgulho vem e faz todo o estrago, sabe? Então essa coisa do estar consciente, do estar manso, do estar atento é realmente a melhor receita de todas, né? Porque conhecimento a gente tem já. É. E para pôr em prática precisa dessa mansidão e desse estar presente e não vacilar, né? Porque vacilou, o bicho pega, não tem por onde. Era isso, É, querida. obrigada. Mas é assim, né? A gente claro, nós somos imperfeitos mesmo e a gente vai errar. A questão é que daí a gente tem que cuidar para depois não vir a culpa, né? Ai, olha, eu tenho conhecimento, porque a gente se pega nessas armadilhas também. Eu tenho conhecimento e olha só, deixei meu ego, meu orgulho, a minha astúcia falar mais alto. Até o exemplo que a Cris deu ali, né, sobre ela estava ali num momento super plena, né, escrevendo e tal, e tocou o telefone. E instintivamente, o que, que aconteceu com ela? Já veio a irritabilidade. Mas ela estava ali naquela situação e também por todo o conhecimento que ela tem, ela conseguiu na hora blindar, bloquear e fazer exatamente o que diz a lei, né? E é assim para nós. Mas é por isso que eu acho que o Espírito Amigo repete, insiste nos temas justamente para que a gente crie hábito, repita os assuntos, as informações, que a gente faça essa corrente de ajuda mesmo, para que isso se torne um hábito. Não tem outra possibilidade. Não tem outra possibilidade que não seja ter paciência, ter humildade. É que a gente vem realmente há milênios com padrões de comportamento e pensamentos e sentimentos que fazem com que a gente entre em luta, que faz com que a gente brigue por território, por espaço, para impor a nossa verdade. E aí, quando você faz um movimento de não fazer nada, soa muito estranho. Acaba ficando muito incomum para uma realidade competitiva que a gente vive, uma realidade onde teve uma ação, precisa de uma reação. Imagina se ali naquele momento eu fui confrontada porque o moço falou que eu tinha que pegar uma senha. Quem é ele para falar assim para um idoso? Então, tudo isso vem à tona o padrão de pensamento que a gente tem, que é milenar, né? E, claro, mas aí a partir do momento que a gente tem cada vez mais esse processo de conhecimento, de aceitação, de entendimento, as coisas vão ficando, acho que, mais claras até chegar um ponto de a gente ficar manso e não se deixar atingir por nenhuma armadilha, né? O Não Aline, cair. Oi. tu não consegue ver a mãozinha, né? Então fui Não, obrigada a pode chamar. falar. Não, tu estavas aqui falando, né? E eu estava pensando assim, porque esse slide anterior ali sobre o orgulho, e porque se nós somos movidos por isso, né? O orgulho é a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Então, assim, o nosso interesse realmente é muito particular sempre. É, E porque quando a gente ouve qualquer coisa, alguém que venha contar algum problema, ou sei lá, qualquer situação, a gente quer se colocar em primeiro lugar, né? E isso é o grande problema, porque eu deixo de utilizar do que eu deveria, né? Porque o que que eu deveria? Nós, né? A gente deveria se utilizar
do amor, do altruísmo. E nós nos utilizamos o tempo inteiro do contrário, né? Que do orgulho e do egoísmo. Então, se a gente compreender bem o que é isso, né? Esse orgulho, a gente já estudou tanto as minúcias do orgulho, né? De quando eu me coloco de uma maneira, eu sou, até quando a gente se menospreza, né? Porque pobrezinho de mim, a gente se sente culpado, a gente se sente ultrajado. Nossa, precisa entender que isso é orgulho, né? Então, esse movimento da vida de não se deixar amar e não dar amor é o que mantém a gente presa a essa parte de baixo. Porque a partir do momento que a gente se coloca com o coração na compreensão, na bondade, no perdão, na indulgência, isso parece uma coisa tão utópica, tão longe da gente, mas não é, né? Porque se a gente vier ali traçar objetivos, metas diárias, né, usar de disciplina, não quero mais aderir a esse inconsciente. Ou seja, É, quero me utilizar o tempo inteiro de bondade, de amor e de compreensão. No momento vai parecer que eu estou perdendo alguma coisa, né? Porque essa é a sensação que a gente tem, que a gente está perdendo alguma coisa. Mas, nossa, é o contrário, a gente ganha vida, né? Ganha participação com esse todo, porque aí a gente recebe essa energia do bem, essa energia que vem de Deus. Isso só aumenta, porque quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se doa, mais a gente sente essa força, né, de Deus dentro de nós. Obrigada. é verdade, Cris. É isso mesmo. Esse realmente, quando a gente se coloca no movimento, eu lembro, né, tem umas falas assim, a gente acha que não marca, mas marca, assim, todos vocês, assim, ao longo, né, falam coisas que a gente fica refletindo muito e cada atitude que a gente tem equivocado, a gente lembra, mas a Cris falou isso, o Jorge falou aquilo, a Helena, enfim. E a gente se colocar no movimento não necessariamente precisa de uma ação enérgica, né? Basta a gente observar e entender o que aquela situação quer nos mostrar. Porque muitas vezes, diante de um problema, de uma situação, a gente já quer reagir e resolver e fazer alguma coisa, mas nem sempre é preciso. Acho que na maioria das vezes não é preciso fazer nada naquele momento, e sim observar. Porque principalmente quando acontece uma situação, né, que nos tira essa paz, esse equilíbrio, é que aí a gente precisava nos controlarmos para não tomar nenhuma atitude precipitada. Só que a gente ainda não consegue fazer isso, né? A gente sempre reage. Esse aqui já tinha passado, né? Que daí o antídoto é realmente o modelo de perfeição, que é Cristo. E aí a gente traz também o egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Assim. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, assim, a gente tem coragem para confrontar os outros, né? Para né, tirar satisfação, para fazer N coisas. Mas a coragem genuína e verdadeira de vencer a nós mesmos nos falta, né? Olha quanta covardia que a gente tem de olhar para si e dizer, não, eu preciso vencer a mim mesmo. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certos de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É um trechinho, né, do Evangelho bem, assim, a gente, por mais que já tenha lido tal, quando você vai ler de novo, você parece que tem uma nova percepção, né? Então, assim, é a negação da caridade e o obstáculo da nossa felicidade, a felicidade do homem, né? Então, se a gente está aqui para evoluir e buscar
uma felicidade que não é deste mundo, tudo bem, mas como que a gente vai conseguir encontrar essa paz, esse equilíbrio, se a gente não olha para esse egoísmo? A gente nega, se a gente não olhar para o egoísmo, a gente está negando a caridade, que é uma das máximas, né? Da nossa doutrina, do nosso aprendizado, que fora da caridade não há salvação. Mas para chegar a sermos caridosos, a gente precisa olhar para o nosso egoísmo. Então, precisamos de coragem. Coragem, muita coragem. E aí, ele continua, né? A mente cristalizada está assim na imensa maioria dos habitantes da Terra. Então, isso é inerente a todos nós, né? Todos estamos com a mente cristalizada. Uns mais e outros menos, claro. Mas pode ser diferente através do exercício diário da observação criteriosa. A aproximação com a palavra do Cristo pode transformar nossas vidas. Todos já ouvimos falar em Cristo e outros espíritos evoluídos que passaram pela Terra, mas ainda somos muito descrentes, muito descrentes. Nossa fé é muito superficial e sofremos. Porque, por mais que a gente esteja fazendo o exercício de autoconhecimento, de estudar, se acontece qualquer coisa que foge assim o nosso controle, a gente duvida. Lá no fundo a gente duvida. Por quê? Porque ou a gente não vê, ou a gente duvida daquilo que a gente não conhece, né? O desconhecido por si só já causa um certo, né, estranheza. Então, a aproximação com a palavra de Cristo é que pode transformar as nossas vidas, né? A dor é uma... Olha que profunda essa frase. A dor é uma companheira de caminhada. Agimos como se fosse natural. O sofrimento que nos assola já não parece mais causar espanto. Gente, a gente age com a dor do nosso lado. Ela é companheira nossa de caminhada. Eu fiquei pensando assim, é verdade. Ela caminha do nosso lado e a gente pega na mão dela e diz: vem, que eu quero mais sofrer, quero sentir mais dor, né? E ela não causa mais nenhum espanto, porque parece que a gente aceitou essa condição e diz: não, eu preciso sofrer, né? Eu preciso sofrer porque eu vou me libertar e tudo mais. Não, esse é o convite, é para a gente poder olhar para nós e se libertar de toda dor, de todo mal, de todo sofrimento. E aí ele continua: ó, homens, quanto ainda terás de sofrer para acordar desse pesadelo? Quanto tempo ainda será necessário para o despertamento? Quanto, gente? Eu fico me perguntando quanto tempo a gente vai precisar reencarnar, quantas vezes a gente precisa vir, estudar e rever para a gente poder realmente despertar. Que a dor não nos pertence, o sofrimento é causado por nós mesmos, porque a gente persiste e insiste em continuar dando ouvido para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, com ele ali do nosso lado, com a mão bem apertadinha para não soltar. Não é? Quanto tempo que a gente vai ficar ainda assim, né? Vivendo esse pesadelo, vivendo a nossa vida como faz de conta, adiando, né? Como a Helena comentou ali, quanto preguiça a gente tem, às vezes, de fazer a nossa parte, de acordar. Esse mundo tecnológico, ele nos distrai muito fácil, muito fácil. Até um desafio, enquanto a gente está nessa 1 hora e pouquinho de aula, a gente conseguir ficar concentrado 100% na aula, enquanto vem uma mensagem no celular, passa alguma coisa na TV e a gente se distrai facilmente. Nós estamos literalmente aceleradíssimos, a nossa mente está super acelerada, hiperativa, a gente não se concentra, a gente não presta mais atenção em nada no nosso redor. E eu lembro, acho que uma frase que o Jorge dizia, não sei se foi de algum texto ou se era Jesus que dizia, que era para a gente observar os anônimos, que eles têm muito a nos ensinar. E é verdade, porque se a gente sai na rua assim, olhando, observando a natureza, as pessoas, a gente vê cada coisa que é tão profunda e toca a alma de, olha, nossa, que gesto, que delicadeza, que dificuldade.
e eu tenho que ter gratidão. Só que se a gente não tem esse privilégio, é um privilégio fazer esse exercício de sair observando sem estar acelerado, sem estar atrasado, sem estar na correria e observando o movimento da vida ao nosso redor. É muito poderoso. Deus, em sua grandeza e bondade, nos dá todo o tempo do mundo. Afinal, somos filhos queridos, predestinados à evolução. Né? Então, aqui, ele questiona, faz com que a gente se questione, se pergunte quanto tempo a gente vai levar, né, para despertar. E ele fala, ele nos conforta também, porque Deus não tem pressa, né? Ele nos dá todo o tempo do mundo necessário. Mas ele questiona, por que demoramos tanto? Por que ainda não acordamos? Se podemos iniciar a nossa jornada pelo caminho do autoconhecimento e amor, não podemos esperar que a dor bata à nossa porta sempre. Temos tantas maravilhas dentro de nós. A alegria verdadeira está ao nosso alcance, basta que queiramos. Né? Então, o que ele diz aqui? Que as maravilhas estão dentro de nós, a gente pode acessar tudo, tudo de melhor. Porque o reino de Deus, né, está dentro de nós, né? As leis, tudo. Só que a gente, talvez por estar ainda muito aprisionado com os nossos pensamentos e, enfim, condicionamentos do passado, a gente não acessa a essa maravilha que tem dentro de nós para nos libertar. E aí, a regra de ouro da espiritualidade superior é admitir que os outros pensem, ajam e sintam de modo diferente de nós. Entendê-los com bondade e respeito, admitir e perdoar a falta do próximo e jamais esquecer que o desenvolvimento acontece a partir do potencial interno das criaturas. Que é aquilo, né? Quando eu me conheço, eu também aprendo a ter paciência com meu irmão, que em algum momento da existência dele, ele vai despertar. Porque a evolução, ela é algo que é certo para a nossa vida, né? Então, cedo ou tarde, a única coisa que vai diferir é o tempo e o caminho que a gente vai percorrer. Uns vão precisar percorrer caminhos mais dolorosos, mais difíceis, né? E outros, talvez por despertar antecipadamente, percorrem caminhos um pouco menos complexos, complicados. Então, não sei se mais alguém quer falar. O Carlinhos hoje está quietinho também. A Tati só falou no início, Tati. A Tati estava dando umas aulas super legal, eu não consegui ver todas. Ô, Aline, olha só, eu acho que tu tens que parar por esse slide, minha flor, porque Para não. já Ah, é não deu verdade. nosso No horário, último. é. Então fechou. Ó. Paramos no 11 aqui. Ó, Eu tem não sei pouquinho. quantos tem. Não, tem mais 6, não, 5. É, Ah, tá. semana que vem. Aí vocês me ajudam na aula que vem e aí a gente completa, então. Então tá. Tá bem? Alguém quer fazer o encerramento para nós? Eu já fiz a abertura, a Aline já deu aula. A Cris também já deu aula. É, Hum, todo mundo quieto. cadê o povo? Então vamos lá, eu vou encerrar. Tá bom, Cris. Obrigada, Aline. Que agradeço. Então, gente, nossa penúltima aula, né, do ano. É, nossa penúltima aula desse modelo, né, assim, sistemático, através da internet. A aula que vem vai ser a última aula. Temos um conteúdo muito bom, né, no nosso canal. E em 2024 vamos para outras paragens, né? Não sei exatamente ainda como será,
mas com certeza não será nesse formato. É, ainda temos a aula que vem, né? Mas já gostaria de agradecer a cada um que participa aqui, é, no mundo material e no mundo espiritual, que nós expressamos a nossa gratidão, desde já, né? Enquanto equipe, encarnada e enquanto equipe espiritual, porque tudo parte do mundo espiritual, todas as ideias, a grande maioria dos textos, a intuição da sequência das aulas, o engajamento de pessoas novas, né? Somos todos multiplicadores, todos nós. Então, que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos guarde. A espiritualidade amiga nos abraça, nos agradece, agradece a parceria, né? A boa vontade de cada um, as boas intenções, e que tudo que foi falado aqui, tudo que foi conversado aqui, possa realmente fazer sentido para a vida de cada um de nós. Agradecemos a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor. Livra-nos de tudo que seja mal. E com essa prece damos por encerrada a nossa aula de hoje. Uma boa noite a todos, que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos, bom final de semana. Boa noite, gente. Até a próxima.